Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje um pouquinho diferente, a gente está fazendo alguns trabalhos aqui para melhorar um pouco a qualidade de imagem, de som, e nós vamos fazer um negocinho melhor daqui para frente. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o tema o 9 da seleção brasileira. É isso mesmo. Nós temos, eu vou citar aqui algumas opções. Sabemos bem que o Carlo Ancelotti só deve levar dois ou no máximo dos máximos três, mas muito provavelmente dois. E aqui eu listei 12 jogadores que devem ser esses camisas 9 da seleção brasileira. Desses 12 é quem devem sair os dois ou até mesmo três que o Ancelotti vai levar para a Copa do Mundo de 2026. Vou deixar só outro comentário também aqui, que eu não considerei o Matheus Cunha nessa lista. Por quê? Porque o Matheus Cunha, não só no Manchester United, que é onde ele joga, mas também como em outros clubes antigos dele e na seleção brasileira, ele tem feito um papel diferente, ele está fazendo uma função de meia armador. Então, jogando um pouco mais recuado, então eu não considerei ele para essa lista desses 12, sabendo também que o Matheus Cunha tem grandes chances de chegar na Copa do Mundo como esse jogador, ok? Nós vamos começar pela ordem alfabética, tá? Para não fazer nenhuma bagunça. Nós começamos então com Endrick. O Endrick, que atualmente está no Lyon, emprestado pelo Real Madrid. O Endrick também é jogador formado nas categorias de base do Palmeiras. Ele tem, na atual temporada, são 6 jogos, ele tem 4 gols e 1 assistência. Contando que ele tem 3 jogos nessa temporada pelo Real Madrid, mais 3 pelo Lyon. E todos esses números de gol e assistência é pelo Lyon, clube que ele chegou recentemente. O Endrick tem números na seleção de 14 jogos, 3 gols e 1 assistência. Nesse período desses 14 jogos, foi treinado pelo Fernando Diniz e pelo Dorival Júnior. O Endrick estreou na seleção na derrota por 2-1 contra a Colômbia em 17 de novembro de 2023 e o último jogo dele em 26 de março de 2025 na derrota da seleção brasileira por 4-1 para a Argentina nas eliminatórias, que culminou na demissão do Dorival Júnior. O Endrick, além de amistoso e de eliminatórias, ele também jogou a Copa América, como eu já citei, em 2024. O Endrick, nas 4 listas e 8 jogos do Carlo Ancelotti na seleção brasileira, o Endrick ainda não foi convocado. O segundo jogador que nós temos por aqui é o Evanilson. O Evanilson começou sua carreira pelo Fluminense, tem passagens pelo Samorim da Eslováquia, pelo Porto e o Bournemouth, que é o atual clube dele. No Bournemouth ele tem 23 jogos, são 5 gols e 2 assistências. Na seleção brasileira ele tem 2 jogos apenas, no comando da era Dorival Júnior. Ele estreou na vitória em 3-2 contra o México em 9 de junho de 2024 e o último jogo dele também foi em 2024, em 7 de julho, na derrota do Brasil para o Uruguai nas quartas de final da Copa América. Um jogo dele é esse que eu citei na Copa América e também o outro nas eliminatórias, ambos no comando do Dorival Júnior. O Evanilson é outro jogador que ainda não foi convocado pelo Carlo Ancelotti. O terceiro jogador dessa lista é o Gabriel Jesus, formado nas categorias de base do Palmeiras, foi vendido ao Manchester City e hoje em dia ele está jogando no Arsenal. O Gabriel Jesus tem tido muitas lesões, principalmente nesse último ciclo de Copa do Mundo, mas está voltado a jogar bola pelo Arsenal no momento, tem 13 jogos, são 3 gols e 1 assistência. O Gabriel Jesus, nessa lista dos 12 que eu já mencionei, é o que tem mais participações em jogos com a camisa da seleção brasileira. O Gabriel Jesus tem 64 jogos, são 19 gols e 13 assistências. Ele que jogou na era Tite e na era Fernando Diniz. Ele estreou na vitória da seleção brasileira por 3-0 contra o Equador, inclusive marcando 2 gols e dando uma assistência em 1 de setembro de 2016, e o último jogo dele foi em 22 de novembro de 2023, na derrota por 1-0 para a Argentina nas eliminatórias. O Gabriel Jesus tem um currículo na seleção jogando Copa América, onde ele foi campeão em 2019, e também na Copa América de 2021. Além de amistosos e eliminatórias, o Gabriel Jesus também jogou Copa do Mundo de 2018 e de 2022. Outro jogador que também ainda não foi convocado na era Carlo Ancelotti.
O próximo jogador, nós temos aqui o Igor Jesus. Ele jogou pelo Coritiba, pelo Al-Ahly Dubai dos Emirados Árabes, pelo Botafogo e hoje em dia ele joga pelo Nottingham Forest. Ele tem 29 gols, 29 jogos, 9 gols e 1 assistência pelo Nottingham na atual temporada. Na seleção brasileira, ele tem 5 jogos, 1 gol e 1 assistência, sendo treinado pelo Dorival Júnior e pelo Ancelotti. Ele jogou na estreia fazendo o jogo com 1 gol, inclusive na vitória contra o Chile por 2-1 em 11 de outubro de 2024 e o último jogo dele em 10 de outubro de 2025, num amistoso na vitória por 5-0 contra a Coreia do Sul. O Igor Jesus tem uma convocação dessas 4 do Ancelotti e um jogo nos 8 que o Ancelotti comandou, mas apenas 10 minutos no jogo contra a Coreia do Sul. O próximo nome da lista é o Igor Thiago, jogador atualmente do Brentford, mas que tem passagens por Cruzeiro, Ludogorets e o Bruges. Ele tem no momento 24 jogos, são 17 gols e 1 assistência. Ele é o atual vice-artilheiro da Premier League, porém, tanto no comando do Carlo Ancelotti, quanto também na seleção brasileira, ele não tem nenhum jogo. O próximo aqui da lista é o João Pedro, né? Ele é revelado no Fluminense, tem passagens na Inglaterra por Watford, Brighton e Chelsea. Ele tem 30 jogos na temporada pelo Chelsea, são 9 gols e 4 assistências. Na seleção brasileira são 6 jogos, ele ainda não participou diretamente de gol. Nesses 6 jogos ele foi treinado pelo Fernando Diniz, pelo Dorival Júnior e também pelo Ancelotti. Ele estreou na seleção na derrota por 2-1 contra a Colômbia em novembro de 23 e o último jogo dele agora em novembro de 2025 na vitória por 2-0 no amistoso contra Senegal. Ele também já participou de convocações das eliminatórias. Com o Carlo Ancelotti, ele esteve presente em 2 das 4 convocações e em 3 dos 8 jogos, sendo até titular em um deles. O próximo da lista é o Caio Jorge, jogador criado pelo Santos, com passagens na Itália por Juventus e Frosinone, e ele é jogador do Cruzeiro. Só um detalhe aqui para jogadores assim como o Caio Jorge, que ainda vão aparecer na lista, que jogam no Brasil, eu vou falar de números também da temporada 2025, já que foi a temporada completa desses jogadores, já que a atual temporada 2026 ainda está no início com apenas os campeonatos estaduais. O Caio Jorge fez 46 jogos, 26 gols e 9 assistências pelo Cruzeiro no ano passado, sendo assim o artilheiro da Série A. E na atual temporada pelo Campeonato Mineiro são 3 jogos e 2 gols. Na seleção brasileira, sua estreia foi exatamente com o Carlo Ancelotti na vitória contra o Chile por 3-0, mas ele entrou em apenas 19 minutos e esse é o único jogo dele pela seleção brasileira. O próximo da lista é o Marcos Leonardo, jogador criado nas categorias de base do Santos, vendido ao Benfica de Portugal e hoje em dia ele está jogando na Arábia Saudita pelo Al-Hilal. Na temporada ele tem 22 jogos, são 13 gols e 1 assistência. Na seleção brasileira ele tem 19 jogos e 17 gols. Porém, um detalhe aqui importante, todos esses jogos foram nas categorias de base, tanto Sub-16, Sub-18, Sub-20 e a Sub-23, que foi a considerada seleção olímpica. Na seleção principal, não só na principal, mas também com o Carlo Ancelotti, ele ainda não teve oportunidade. O próximo da lista é o Pedro, jogador criado nas categorias de base do Fluminense, com passagens pela Fiorentina e agora atualmente jogando pelo Flamengo. O Pedro, na temporada de 2025, fez 39 jogos, são 15 gols e 7 assistências. Na atual temporada agora, pelo Flamengo, com apenas o Campeonato Carioca em andamento, ele tem 2 jogos, ainda nenhuma participação em gol. O Pedro ainda não foi convocado pelo Carlo Ancelotti também, porém ele tem 6 jogos na seleção brasileira, com 1 gol e nenhuma assistência, ele que foi comandado pelo Tite e também pelo interino Ramon Menezes. Ele estreou na vitória em 1-0 contra a Venezuela em 14 de novembro de 2020 e o seu último jogo foi em 20 de junho de 2023, na derrota em um amistoso para o Senegal por 4-2. Ele que, além desse amistoso e também de participação em eliminatórias, ele foi o centroavante convocado pelo Tite para a Copa de 2022.
Mais um jogador nessa lista é o Richarlison, mais conhecido como o Pombo, né? Cria do América Mineiro, com passagens por Fluminense, Watford, Everton e no momento está jogando no Tottenham. Ele tem 31 jogos, são 8 gols e 3 assistências. No momento que eu estou gravando e editando esse vídeo aqui, o Richarlison está machucado. Provavelmente ele não deve estar nas opções do Carlo Ancelotti para próxima convocação agora em março. Porém, ele deve estar voltando ali no começo de abril e deve sim concorrer a uma vaga para a seleção brasileira, caso ele esteja 100% fisicamente. Inclusive, ele foi o único atacante dessa aqui que eu estou falando que foi presente nas 4 convocações do Ancelotti e dos 8 jogos ele participou em 6. O Richarlison ele só fica atrás do Gabriel Jesus em número de jogos pela seleção brasileira. Ele tem 60 jogos, são 25 gols e 9 assistências. O Richarlison que foi treinado começando pelo Tite, com passagens do André Jardine, que esse aqui é um asterisco para falar que o Jardine foi o treinador da seleção olímpica, que o Richarlison jogou as Olimpíadas, e eu vou falar um pouquinho mais à frente, também com passagem na seleção no tempo do Ramon, do Diniz e do Ancelotti. Ele estreou na vitória do Brasil em 2-0 contra os Estados Unidos em 8 de setembro de 2018. Ele jogou eliminatórias, amistoso, a Copa América de 2019, inclusive fazendo gol na decisão contra o Peru por 3-1, e também na Copa América de 2021. Ele esteve presente na Copa do Mundo de 2022, fazendo 3 gols no torneio, e o último jogo dele na seleção foi em 14 de outubro de 2025, na derrota de virada do Brasil para o Japão no amistoso por 3-2. Chegando mais para o fim dessa lista, o 11º nome é o nome do Vitor Roque, jogador que é da base do Cruzeiro, com passagens por Atlético Paranaense, Barcelona, Betis e agora no Palmeiras. Na temporada passada ele fez 56 jogos, foram 20 gols, 5 assistências. No começo dessa temporada de 2026 ele participou de 3 jogos, porém ainda sem participação em gols. O Vitor Roque, que tem apenas 2 jogos na seleção brasileira, um com o Ramon, que foi a estreia dele na derrota por um amistoso contra o Marrocos em março de 2023 por 2-1, e o último jogo dele foi a sua estreia com o Carlo Ancelotti em novembro de 2025 no empate da seleção brasileira com a Tunísia. Ele teve essa sua convocação única com o Ancelotti no momento, fazendo esse jogo e tendo no geral 2 jogos. O último nome dessa lista será, no caso, do Yuri Alberto, jogador que é formado nas categorias de base do Santos, depois saiu para o Internacional, foi vendido ao Zenit da Rússia e hoje em dia faz parte do elenco do Sport Clube Corinthians Paulista. No Corinthians, na temporada passada, foram 58 jogos, 19 gols e 3 assistências. Na temporada atual, em 2026, agora no início desse Campeonato Paulista, o Yuri tem 4 jogos e são 2 gols. Porém, o Yuri Alberto na seleção brasileira só tem um jogo e não teve participação em gol. Seu único jogo na derrota para o Marrocos por 2-1 no comando do Ramon Menezes. No fim do jogo que ele entrou e fez apenas 5 minutos em campo. Resumo da ópera desses 12 jogadores. Na minha opinião, na minha seleção, se eu fosse o treinador, os 3 que eu levaria mais em conta a convocação seria, pelo momento e pelo que já apresentou também na seleção e nos clubes, Endrick, Marcos Leonardo e o Igor Thiago. Eu ficaria entre esses 3. Porém, pensando com a cabeça do Carlo Ancelotti, eu acredito muito que os 2 jogadores que ele deve chamar devem ficar com o Richarlison e com o João Pedro, que principalmente o Richarlison já demonstrou ser um jogador de confiança do Carlo Ancelotti. Inclusive, além da seleção brasileira, o Ancelotti já treinou o Richarlison também pelo Everton. E eu creio que se sair desses 2 nomes, talvez possa também aparecer talvez o Endrick, porque já foi treinado por ele também, mesmo que não tenha tantos minutos no Real Madrid, e talvez os 2 jogadores que ele mesmo já convocou, que foi o Caio Jorge e o Vitor Roque. E você, o que acha? Deixa seu comentário aqui, curte esse vídeo, deixa o like, pode compartilhar e se inscrever no canal. Tamo junto, é nóis!